Vamos lá? Vamos. 3, 2, 1. Tava esperando isso aí. Seriedade pra fazer a abertura. Calma aí. É que eu olho pra você e dou risada, Eric. Puta que pariu. Eu chamo de palhaço. Ai, caramba, viu? Peraí. De novo. 3, 2, 1. Não faz isso, cara. Eu dou risada, pô. Salve, salve, rapaziada que acompanha o canal Papo de Goleiro. A gente tá aqui hoje para falar de polêmica. Os câmeras estão assim, ó. Poucas vezes eu vi os câmeras aqui com os olhos arregalados querendo saber. Mas é uma polêmica interessante. Muito está se discutindo por aí. Convocação do Cássio para a seleção brasileira. No entanto, tem uma pressão muito grande por parte das torcidas de vários clubes. Não é só do clube que ele atua. E também da imprensa, que é o Vanderlei. O Cássio achou merecido. O Vanderlei já passou a fase dele, né? Você acha? Ele já teve chance na seleção, quando ele dirigiu a seleção, agora tá no Sport bem. E o Sport, quando ele pegou o Sport, estava bem, depois deu uma caída. Se a gente está no canal de goleiros, quem que é o Vanderlei que eu tô falando? Luxemburgo? O Vanderlei dos Santos. Ô, Vanderlei dos Santos, meu amigo. Agora falando muito sério, eu concordo com você, Cássio merecimento. Mas você não acha também que o Vanderlei tá merecendo pelo momento dele? Eu acho que mais que o goleiro que tá na seleção hoje, O Alisson. o Alisson. Pra mim teria que ser um goleiro excepcional. Eu acho que é do Flamengo, o Diego Alves. Um goleiro também experiente, que seria o Cássio, que o Cássio já fez. Ganhou o Mundial pelo Corinthians, já jogou fora, jogou na Holanda, já tem uma experiência. E um moleque. Eu acho que o terceiro goleiro deveria ser um moleque. Para preparar para a próxima Copa. E quem seria esse moleque? Não, eu concordo com você, mas a grande questão é por que o Cássio pode ser algum e goleiro não que o esteja na Vanderlei? base agora. Pela experiência. O Cássio pela experiência. Eu ainda acho assim. Eu acho que o Tite ele tem um certo período para testar os goleiros. Por que não colocar um jogo Cássio, um jogo Vanderlei? Um jogo Cássio, um jogo Vanderlei? Para testar o Vanderlei. Porque eu acho Duvido que ele faria isso. Então, eu também Revezar. duvido, mas o Vanderlei... Ele quer fechar o grupo. Ele quer fechar um grupo, mas o Vanderlei... E se a gente estiver desperdiçando o que pode ser o maior goleiro da seleção brasileira? Vida de goleiro é isso, né? Vida de goleiro é isso, mas é por isso que eu acho que, Vida de jogador pra de não futebol é ser isso. injusto, eu acho que pela fase do Vanderlei, e assim, não é uma fase curta, ele já tá um bom tempo fazendo esse grande trabalho. Concordo, só que é igual o Cássio, ele nunca vai jogar pela seleção. Ele vai ser convocado e vai ser o terceiro goleiro. O Vanderlei também não vai mostrar o seu serviço lá, nos treinamentos. É, cara, mas sabe como é que é, Se né? o Ar vai pro processo de for o Diego Alves, for o Cássio, for o Vanderlei, o Alisson tem que pegar um jogo, tem que frangar umas 2 bolas, a pressão da torcida vai fazer ele tirar. O Tite não vai tirar ele. É, eu também acho que goleiro é muita questão da confiança. A gente lembra, eu lembro muito de 1994, que o Tafarel nem clube tinha, né? E a pressão da imprensa e da torcida era para que o Zete fosse o titular. E o Zete jogou a Copa América, foi bem, né? Acabou não ganhando da Argentina naquela final, na disputa dos pênaltis, que o Goicoechea pegou o último pênalti do Boiadeiro. Boiadeiro bateu o último pênalti, perdeu e a seleção brasileira perdeu para a Argentina. Mas enfim, o Zete foi bem, tinha uma pressão grande e não foi. Havia uma questão política por trás disso tudo, né? Que, enfim, todo mundo sabia que ali era para ser o Zete, acabou não sendo, foi o Tafarel. Por sorte, o Tafarel foi o grande cara daquela competição. Mas isso você está falando de uma Copa do Mundo que nós ganhamos. Só que também teve uma Copa do Mundo que nós perdemos com o Dunga, que tinha o Júlio César, que também estava encostado no clube. O Alisson era reserva, agora que ele é titular do Roma. Mas também tem muito a ver com confiança. Tem muito a ver com confiança. O Tite gosta dele, né? E o Tafarel, que hoje é o treinador de goleiros lá, o Tafarel gosta do Alisson. Sim. Né? Tem essa questão. Mas eu ainda acho que se você for pegar Cássio e Vanderlei,
No ponto de vista técnico, eu acho que o Vanderlei ele tá um degrau acima do Cássio. O Cássio ainda falha numa saídas de bola, ele tem alguns altos e baixos, ele tá numa fase boa, mas de vez em quando ele falha. E se eu fosse o técnico da seleção brasileira, eu levaria o Vanderlei nesse momento. Mas levaria o Diego Alves também, eu gosto dele, embora ele tá tendo poucas atuações pelo Flamengo, porque ele só pode jogar o Campeonato Brasileiro. E já que você tocou no assunto do Flamengo, vamos virar a polêmica? Vamos pro Rio agora? Então vamos lá, vira a vinheta aí. Segunda polêmica do dia é a questão do Flamengo. Vamos falar de Muralha. Tem uma pressão enorme em cima do Muralha. Todo mundo culpando o Muralha, que o Muralha é isso, o Muralha é aquilo. Eu, particularmente, nunca achei o Muralha um excelente goleiro. É um goleiro normal, como vários outros goleiros no Brasil. Sim. O que acontece? Ele está num clube grande e quando acontece uma falha, a pressão é muito maior. Haja visto o que aconteceu com o Denis no São Paulo, né? Acabou a carreira do Denis no São Paulo, acabou. Aí teve agora, semana passada, tivemos a final Flamengo e Cruzeiro, e aí a polêmica que o Muralha disse que teve uma estratégia por parte do treinador de goleiros de que o Muralha tinha que pular apenas para um canto, que um deles ele poderia pegar, que a chance de pegar era maior. Sim, a gente estudou, fez uma estratégia, infelizmente não deu certo. Isso, na minha opinião, é uma estratégia absurda no mundo de hoje. Ele falar isso é ridículo. Foi muito ridículo. Eu, particularmente, eu defendo muito mais bola do lado que eu pulo pro esquerdo do que pro direito. E mesmo assim o pessoal chutando é meu esquerdo. Claro, e você tem que ir na bola, não Sim, tem? e vou. Se você pegar vários goleiros, também tem essa decisão de só pular para um lado. Mas quem, por exemplo? Num clube grande? Num clube grande. Tem goleiros que pulam só para um lado. Isso, se ele se sente mais confiante em pular para um lado, eu acho que eu não vejo problema. Não, então... O que ele errou é que ele já pulava muito antes. Ele já dava muita cara que ia pular. Mas você acha que tem que ter uma estratégia de pular para um lado? Eu acho absurdo, cara. Com a tecnologia de hoje, com os treinamentos cognitivos que os goleiros estão desenvolvendo fora, treinamento com laser, para você pensar rápido, para você ter a tomada de decisão rápida, o goleiro decidir pular só para um lado. Só que aí tem que analisar se ele tem capacidade de sair no momento que a bola sai do pé, para ele ter esse poder de reação. Mas se ele não tiver capacidade, ele não tem que ser goleiro titular, tem que ser goleiro profissional. Ah, ele tem que ter... Também, mas... Pô, eu que não sou goleiro profissional, modéstia à parte, eu não faço isso, eu espero a batida aqui na fechada. O Cássio, ele vai no último minuto. O Dida vai no último minuto, também. O Zete sempre foi no último minuto. Aí em determinados momentos ele até escolhia o canto, mas não que ele pulava só para um canto. Você pode ter uma estatura um pouco menor e, de repente, você não ter a explosão de esperar a batida. Mas você, de repente, colocar como estratégia pular só para um canto... Mas aí foi a falha dele ou foi do preparador de goleiro? É isso que eu queria chegar. É nesse ponto que eu queria chegar. Se você sabe que está numa final, você sabe quem é teu adversário, estuda aonde... Pois é, mas é isso que eu queria chegar. Isso que o Zete fez com o São Paulo, quando foi campeão mundial. O Miller ficou atrás do gol dele falando, ó, esse cara bate em tal lugar. Então foi uma falha do preparador de goleiros. Claro, a estratégia, quem montou a estratégia foi o preparador de goleiros e a comissão técnica do clube. Então, pra mim, o maior culpado nessa história é treinador de goleiro e comissão técnica do Flamengo. Sim. Culpar o Muralha, eu acho sacanagem, porque a torcida é muito emocional. Se não tivesse um goleiro de confiança no Flamengo, a torcida não estaria pegando pesado igual tá. A torcida, ela tem que começar a pegar o jogador literalmente pela mão e tentar levantar o cara. Eu concordo. E ninguém faz isso, todo mundo não serve. E acaba com a carreira de um jogador. Mas eu acho, eu concordo, você tem toda a razão, mas sabe qual que é o problema também nisso? É que o clube, ele não consegue blindar o jogador. Quando a torcida começa a pegar no pé, eles abrem, deixa bater. Não pode ser assim. Vou fazer uma pergunta para os flamenguistas. Quando o Flamengo quis contratar o Muralha, do Figueirense, né, que ele tava? Figueirense. Algum flamenguista não queria? Eles Era esse goleiro horrível que todo mundo fala que é hoje? É, claro que não. Foi para a seleção? Tudo bem, deve ter acontecido alguma coisa psicológica, todo mundo, nós sabemos que é normal, faz diminui o ritmo de treino e tal. Claro. Será que ninguém queria? Agora é o pior goleiro do mundo. Não, mas é isso mesmo, você tem razão. Porque assim, tem que ter um culpado. Tem. O culpado é sempre... Sabe aquela história de que estoura no lado mais fraco? Porque ninguém culpa o Diego. Então. Que não acerta pênalti.
Pois é, aí que tá. Mas o Diego, você pode perceber que nos jogos que ele fez pelo Campeonato Brasileiro, ele também não teve um bom desempenho. Ele tinha um treinamento muito forte com o Leandro Franco, que era o preparador personal dele. E ele estava voando no Valência. Chega no Brasil, que é um nível bem inferior, cá entre nós, né? E ele não está desenvolvendo um bom trabalho. Será, volto a dizer, será que o problema não está de novo nos treinamentos que são executados lá no Flamengo? Então? Eu não estou querendo botar totalmente a culpa lá no treinador de goleiro do Flamengo, que eu nem conheço. Mas assim, alguma coisa tá errada. E não pode ser o goleiro só, sabe? De repente o Diego Alves que estava lá em cima cai tanto desse jeito. Na decisão de pênalti tem que estudar o batedor. Tem que estudar. Isso aconteceu lá atrás. Você sabe que na final vai ter... É evidente, se empatou o primeiro jogo, a probabilidade de pênalti. Tipo, o pênalti é muito grande. É, claro, eu concordo. Bom, essas são as duas Papo polêmicas. Sério, né? Papo sério, a gente não tá acostumado com papo sério assim, né? Curte essas coisas não. A polêmica de hoje era essa, na verdade duas polêmicas, Cássio versus Vanderlei, e a questão do Muralha, que foi grande pauta durante a semana. Ficamos por aqui, né, Eric? Vamos falar de coisa engraçada depois? Mas isso aí, pessoal. Curta o nosso canal no YouTube, se inscreva lá, acesse as nossas redes sociais, fiquem ligados nos sorteios. Vem luva poker pra vocês aí. A gente vai fazer uma promoção legal por uma Deep 6, que é a luva top da poker. Vocês vão saber mais pra frente. Obrigado, grande abraço e até semana que vem. Valeu, pessoal. Mas vamos voltar a falar aqui de coisas engraçadas, né? Pô, vamos... A tua cara de tesoura.